Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Amém? Então, na semana passada, por que está culto de jovem aqui? Já foi? Culto de jovem foi ontem. Pelo amor de Deus. Aí. Então, como nós vimos na semana passada, a preocupação dos tessalonicenses era a respeito daqueles que haviam morrido estando ainda em Cristo. E nós falamos sobre isso. Agora, na continuação, o apóstolo Paulo está tratando do assunto daqueles que estão vivos, que era a parúzia, que é a segunda de Cristo. O que vai acontecer com as pessoas que estiverem vivas no momento da volta de Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer a preocupação que eles tinham, né? Quando isso vai acontecer? Olha só a pergunta que eles faziam. Evidentemente, essa é uma pergunta que todo cristão, quando ouve falar da segunda vinda de Cristo, tem na sua mente esse questionamento. Mas quando isso vai acontecer? Tem alguém aqui que, ao ouvir falar da volta de Cristo, nunca pensou quando isso vai acontecer? Alguém aqui já pensou quando a volta de Cristo vai acontecer? Alguém já pensou? Já? Alguém já pensou? Quem espera a volta de Cristo tem essa dúvida de quando isso vai acontecer. E eles, evidentemente também, quando ouvem Paulo falar que Jesus vai voltar, eles esperavam que Jesus voltasse. Só que, como eu já tinha falado na semana passada, o que aconteceu nesse contexto? A igreja, ela era recém-fundada. Paulo tinha ficado só 3 semanas instruindo a igreja e havia sido obrigado a ir embora. A igreja, então, ela não teve tempo para fazer perguntas que surgiriam ao longo do caminho. E uma dessas perguntas era a respeito da morte dos cristãos. E aí, passou-se um tempo que eles esperavam que Jesus voltasse muito rápido. O sentimento era de que Jesus voltasse ainda naqueles dias. Eles esperavam. Mas acontece uma coisa que aconteceu na vida de todo cristão. Mas faz tanto tempo que eu ouço falar da volta de Jesus, e Jesus não voltou até agora. Será que Jesus vai voltar? Porque muitas vezes a gente é surpreendido por alguma situação, e o retorno de Cristo é tão iminente para nós, que nos faz correr para a presença de Deus. Às vezes é um sonho, uma revelação, uma situação que acontece na nossa vida, que nos faz sentir a volta de Cristo como algo tão presente, tão iminente, tão certo, que a gente vai correr para a presença de Deus e fala assim: Senhor, eu estou aqui. Só que passam alguns dias e Jesus não volta. Era o que havia acontecido naquela igreja. Aquela igreja ouviu falar da volta de Cristo e esperava veementemente a volta de Cristo. Esperava que Jesus voltasse muito rápido. Só que Jesus não tinha voltado ainda. Então começa a gerar dúvidas e especulações sobre quando isso aconteceria. E Paulo, então, vai lembrá-los do ensino que eles já haviam recebido. E é o que o apóstolo Paulo fala: irmãos, não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando tudo e como isso acontecerá. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão à noite. Imagina o seguinte: todos nós já fomos convidados para um evento que a gente espera ansiosamente para aquele evento. Um casamento, uma festa, um aniversário. E às vezes é um evento muito grandioso. E você se prepara para aquele evento. Por exemplo, a mulherada, quando vai casar, o que elas fazem? Elas preparam, fazem todos os preparativos da festa. Dificilmente uma mulher ela vai casar, ela casa em menos de 2 meses, 3 meses, mesmo quando o casamento é rápido. Por quê? Porque ela quer estar
bem na foto. Tem que dar tempo de pelo menos fazer uma dieta. Para sair bem na foto. Então a mulherada, quando vai casar, elas esperam ansiosamente aquele dia. E elas se preparam para aquele dia. Agora imagine você ser convidado para um evento, que é um evento grandiosíssimo, do qual você espera muito poder participar daquele evento, só que ninguém te fala o dia e a hora que aquele evento vai acontecer. Ninguém te fala exatamente que horas que isso vai acontecer. E aí fica aquela dúvida, e se eu não estiver pronto? E se não estiver em casa? E se eu não estiver no local onde vai acontecer o evento? E aí geram várias especulações. Obviamente ninguém nunca passou por uma situação dessa, porque quando vem um convite com a data, a hora, o local e o dia e tudo que você precisa saber para que você possa estar naquele evento. Só que Jesus, ele falou que voltaria, avisou os discípulos que voltaria, deixou os discípulos seguros dessa promessa, porém não falou quando isso aconteceria. Só que ele disse que eles deveriam estar preparados. Mateus capítulo 25 vai falar das bodas, da festa de casamento, e a festa de casamento, quando acontece, haviam pessoas que estavam preparadas, haviam pessoas que não estavam preparadas. E as que não estavam preparadas, imediatamente elas ficam desesperadas. Por quê? Porque a festa estava acontecendo. As bodas estavam começando. E as que não estavam preparadas, evidentemente, ficaram de fora daquele grande evento, porque não esperaram que aquele evento poderia demorar. E o apóstolo Paulo está falando justamente isso. Vocês não sabem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão à noite? Eu não sei se vocês já viram na internet, talvez quem é mais atento à questão da língua portuguesa, já tenha visto. Alguém já viu alguém escrever assim na internet, no Facebook, em qualquer outro lugar? Roubarão a minha casa? Já viu? Já viu? Alguém já viu? A pessoa vai escrever assim, roubaram a minha casa, roubaram a minha loja. Só que no lugar dela colocar o M no final do roubaram, ela escreve roubarão. Ou seja, roubaram se trata de um evento que já passou. Roubarão se trata de um evento que acontecerá. E um evento futuro. A pessoa, por um erro de português, ela escreve roubarão, mas querendo dizer roubaram. E aí você começa a ler os comentários das pessoas e fala assim, tranca a porta. Tira as coisas de dentro de casa. Contrata um segurança. Bota o cachorro. Né? Se você já sabe que aquilo vai acontecer, se previne. Você não sabe o que vai acontecer? Então se previne. Né? Se eu falar assim, roubarão o meu carro. Então tira o carro daí. Põe o carro na garagem. Esconde o carro, guarda o carro. Então, as pessoas, elas falam, né? Então, já que você sabe que isso vai acontecer, se prepare. Mas, no caso, a pessoa está falando de um evento que já aconteceu. Mas aqui se trata, sim, de fato, de um evento futuro. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que ele virá como um ladrão à noite. Se você sabe que o ladrão vai vir à noite, o que você tem que fazer? Tranca a porta. Põe o cachorro. Põe alarme. Contrata segurança. Se previne. Ou seja, você sabe que aquele evento vai acontecer. Então, o que você tem que fazer? Tem que estar preparado para aquele evento. Muitas vezes, a gente age só na remediação. Só resolvendo o problema depois que ele já aconteceu. A gente se preocupa em fechar o portão quando invadiram. A gente se preocupa em colocar um cadeado quando entraram. A gente se preocupa em resolver um problema quando o problema já aconteceu. E aí já não há mais nada o que ser feito. Só que Jesus está dizendo, Paulo está dizendo para a igreja aqui, vocês sabem que o dia do Senhor virá inesperadamente, ou seja, roubarão. O que ele está dizendo? Tranca a porta. Se prepara. Se previna. Então, ele está dizendo, quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro,
então o desastre ele sobrevirá tão repentinamente, tão repentinamente. O que isso quer dizer? Havia, naquele momento, um conceito que era a Pax Romana. O povo vivia em paz. Havia uma paz naquele lugar. Todo lugar onde o Império Romano dominava, não tinha motim, não tinha greve, não tinha assalto, não tinha nada, porque a tolerância era zero. As pessoas podiam andar em paz e segurança. Tanto é que eles diziam que a paz é para os momentos de conforto, o conforto e a paz é para os momentos em que não está acontecendo nada, e a segurança para os momentos de guerra. Então eles podiam descansar, porque se não tivesse acontecendo nada, eles estariam em paz e conforto. Se houvesse uma guerra, eles estariam em segurança, porque o exército romano os guardava. Então a paz e segurança era no exército. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que sobrevirá, olha só, quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá. Imagine que você confia na fechadura, você confia no poder da polícia, você confia que nada de mal vai acontecer na sua vida, porque a gente, muitas vezes, é otimista, ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou bater o carro, hoje vão me assaltar, hoje vão me atropelar, hoje eu vou sofrer um acidente. Ninguém pensa nisso. Ninguém. Eu contei aqui há uns dias atrás, e eu quero voltar aqui a mencionar que eu falei na oração. O que aconteceu esses dias lá na obra? Tinha um ferro que tem mais de 4 metros, quase da grossura dessa coluna, um pouco menor do que essa coluna. Um pouco menor. Muito pesado. Então, uma estimativa aí de pelo menos uns 600, 800 quilos aquele ferro, uma viga grande e muito pesada. E essa viga estava dentro do galpão. E a gente precisava colocar ela num lugar onde vai ser um totem. E eu chamei um caminhão Munk. O que é um caminhão Munk? É um caminhão que tem um guindaste. Ele pega aquela peça e posiciona e coloca no local. Só que o caminhão era muito grande, ele não conseguia entrar dentro do estacionamento. Qual foi a nossa estratégia? Vamos deixar o caminhão do lado de fora, a gente leva o ferro até o local onde o caminhão vai levantar e o caminhão levanta aquele ferro. Pegamos em mais ou menos umas 10 pessoas. A Nicole tem o vídeo, depois, quem quiser ver. E eu, sempre me colocar numa situação em que se tem alguma coisa difícil para fazer, a parte mais difícil quem tem que fazer sou eu. Eu fui para a ponta, sabendo que lá era o local mais pesado. O rapaz falou, não, deixa que eu fico, querendo me proteger. Eu falei, não, eu fico na ponta. E fui para a ponta. E segurei o ferro na ponta. E as outras pessoas ao longo do ferro e o rapaz, o Sérgio, na outra ponta do ferro. E a gente foi caminhando, levando esse ferro até o local onde ele ia ser instalado. De repente, quando a gente chegou no local, o rapaz estava na outra ponta, abaixou o ferro no chão. E eu fiquei segurando o ferro suspenso na outra ponta. E ele falou do lado de lá, solta de uma vez. E eu, do lado de cá, uma distância de mais ou menos uns 5 metros, barulho de rua, pessoas conversando, eu entendi ele falando, não solta de uma vez. Quando todo mundo soltou, eu continuei segurando, e meu dedo abaixou, porque prendeu a aliança. E baixou embaixo do ferro. Havia uma diferença de um dente, que era de menos de 2 centímetros, que foi a diferença exata onde meu dedo ficou preso. Se não tivesse aquilo, muito provavelmente eu teria perdido os dedos. Meus dedos teriam sido esmagados. E aí todo mundo ficou olhando assim na hora, desesperado. Levanta. Eu falei, calma. Aí eu tirei a mão de baixo, arranhou um pouquinho minha mão, mas não aconteceu absolutamente nada. Mas eu recebi um livramento. Se eu estivesse segurando na outra ponta do ferro, eu poderia ter perdido os dedos. Naquele momento, eu poderia ter pensado, depois que aquilo aconteceu, se eu tivesse perdido os dedos, eu poderia ter pensado, eu devia ter pedido outro caminhão Munk. Eu deveria ter soltado o ferro.
Eu deveria ter segurado de outro jeito. Eu deveria ter feito isso, aquilo outro. Porque quando depois que acontece, a gente pensa o que deveria ter feito para que aquilo não acontecesse. A volta de Jesus é a mesma coisa. O que ele está dizendo? Quando todo mundo estiver em paz e segurança, ou seja, no momento que ninguém espera, a palavra de Deus vai dizer que como foi nos dias de Noé, ou seja, Noé está construindo a arca, Deus está anunciando o dilúvio, há muitos estudiosos que asseguram que até o dilúvio nunca choveu na terra. A primeira chuva foi no dilúvio. Alguns estudiosos afirmam isso. Então imagina que está sendo anunciado um evento que nunca aconteceu. E para muita gente, a volta de Jesus é a mesma coisa. Como que eu posso acreditar que a volta de Jesus vai acontecer se nunca ninguém viu a volta de Jesus, nunca aconteceu a volta de Jesus? A gente acredita na morte, porque as pessoas morrem. A gente acredita no nascimento, porque as pessoas nascem. A gente acredita que o sol vai nascer, porque o sol nasce. A gente acredita no vento, porque a gente sente o vento. É muito fácil a gente acreditar naquilo que a gente vê. Mas algo que a gente nunca ouviu. Ou seja, Noé está dizendo, vai chover e vai ter um dilúvio e vai chover muito. As pessoas nunca nem viram a chuva. Nunca viram um barco. E Noé está construindo uma arca. Noé está lá trabalhando. E as pessoas estão fazendo o quê? Estão marcando data de casamento, estão fazendo planejamento de viagem, estão cuidando dos seus negócios, e Deus está anunciando. E Deus diz que assim como foi nos dias de Noé, também será na volta do Filho do Homem. Na volta de Cristo, é do mesmo jeito. As pessoas não estão fazendo planos para daqui a um mês, planos para daqui a um ano, planos para daqui a 10 anos. Tem irmão que o filho nem nasceu. Está falando que vai ficar feliz no dia que o filho estrear pelo Real Madrid. O filho nem nasceu. Eu não sei porque vocês estão olhando para o Lucas. Eu não falei nada, Lucas. Eu não falei para ninguém. Então, as pessoas elas fazem planejamento, elas se programam, elas sonham. E não há nada errado nisso. O grande problema é que as pessoas elas fazem isso e não se atentam ao que de fato é importante. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, quando tudo estiver em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente. Aí ele vai usar uma outra metáfora, que aí sim cabe ao Lucas, que ele vai dizer assim, como inicia o parto de uma mulher grávida e não haverá como escapar. Esse é mais fácil de acontecer. Esse é mais rápido de acontecer. Esse não vai escapar. Esse é certeza que vai acontecer. Porque na hora que a Bianca começar a sentir as dores de parto, as contrações, e ela correr para o hospital, todo mundo, indiscutivelmente, vai pensar, a Bianca só volta com o bebê. O parto está chegando. Quando iniciam as dores de parto. As dores de parto de uma mulher grávida, não haverá como escapar. Ou seja, tem como a mulher entrar num trabalho de parto e a criança não nascer? Eu não estou falando se nascer viva ou não nascer, ou qualquer outra tiver um problema, não. Eu estou falando de uma situação que não tem como escapar. A mulher ela vai entrar em trabalho de parto, a criança vai nascer. A criança vai sair da barriga. Não tem como a criança não nascer. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que aquilo é algo do qual, mesmo as pessoas que não acreditam, que não esperam, que não creem, não vão poder escapar.
O fato da pessoa não crer na volta de Jesus não vai mudar nada o fato de que Jesus vai voltar. O fato da pessoa não esperar a volta de Jesus não vai mudar nada no fato de que Jesus vai voltar. Nada. Assim como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, tão repentinamente, não haverá como escapar. Aí ele vai dizer, mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. E não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Por quê? Roubarão a casa. Vocês já estão sendo avisados. Estão cientes de que isso vai acontecer. Vocês estão na luz. Ou seja, a luz aqui é o conhecimento da revelação de Deus. Então, como vocês sabem que Jesus voltará, isso não pode surpreender vocês. As pessoas que não esperam se surpreenderão na volta de Cristo. As pessoas que não pensam na volta de Cristo se surpreenderão com a volta de Cristo. Mas nós que esperamos, estamos na luz, ele vai dizer, vocês todos são filhos da luz e do dia. Vocês não se surpreenderão quando isso acontecer. A primeira coisa que ele está dizendo, não se preocupem quando acontecer, com o tempo. Ah, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um mês, se vai ser daqui a um ano. Primeira coisa, não se preocupem com o tempo. Segunda coisa, estejam preparados. Porque vocês sabem que isso vai acontecer. O que é estar preparado? É estar firme na presença de Deus. Estejam preparados. A terceira coisa, ele vai dizer, olha, são filhos da luz, não pertencem à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos e não durmam como os outros. O que é esse dormir? Permaneçam atentos e sejam sóbrios. Ele está falando duas coisas aqui, dormir e ser sóbrio. Né? A pessoa que ela dorme, nesse contexto aqui, ele está falando de pessoas que simplesmente não esperam. Eles são palavras para que nós estejamos moralmente preparados. As pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. As pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. Isso é fato. E muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Porque falar da volta de Jesus não é bom para encher a igreja. Não enche a igreja. Falar de prosperidade enche a igreja. Falar que tudo vai dar certo enche a igreja. Falar que você vai ser curado de todo em qualquer... não vai ter problemas, que você não vai sofrer, enche a igreja. Tudo isso é bom para encher a igreja. Mas falar da volta de Jesus, não. Eu tive um professor que foi o Paulo Romero, inclusive foi meu orientador, muito famoso, por sinal. Ele falou assim que tem alguns cristãos que não querem nem que Jesus volte. Tem muita gente que não quer que Jesus volte, porque isso é ruim para os negócios. Tem gente que pensa, mas Jesus vai voltar agora, eu nem casei. E quem é casado fala, Jesus não voltou ainda. Brincadeira. Então, por que ele diz isso? Ele vai dizer assim, estejam atentos e sejam sóbrios. Já viu uma pessoa, quando ela bebe muito, ela foge do estado da realidade? Você já ficou perto de uma pessoa que bebeu muito? Todo mundo já ficou, não já? E talvez você esteja até lembrando de alguém. E a pessoa, quando bebeu muito, de repente, você está do lado da pessoa e você não bebeu nada. Sóbrio. A pessoa começa a rir de uma coisa que não tem graça. Começa a falar de uma coisa que não é assunto. Começa a abraçar e beijar, sendo que não há um contexto que isso seja justificável. Quer dançar
quando não está tocando a música. A pessoa foge completamente do estado da realidade. Ou seja, a pessoa vive num estado de realidade que não é o estado real. Ela vive numa situação que não é a realidade. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, sejam sóbrios e vigilantes. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. O que ele está dizendo? Viva a realidade. Qual que é a realidade? Jesus voltará. Jesus voltará. E ele vai dizer, mas nós que estamos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. O que significa? Se você sabe, você vai ter que correr, que está vindo um perigo contra você, está vindo um perigo ali no local onde você está, você não vai beber, você não vai dormir, você não vai descansar, você vai colocar um tênisinho para correr, porque você está preparado para aquilo. Se eu sei que ali em cima tem um motim, e esse motim está vindo para cá, e eu estou sendo alertado que está vindo um motim para cá, que as pessoas estão entrando de casa em casa, saqueando, roubando, matando, destruindo, está acontecendo alguma coisa, e eu estou sabendo que isso está acontecendo, eu não vou ficar deitado na cama, dormindo, e muito menos sem estar pelo menos com calçado adequado. Eu não vou esperar correr daqui até Najar ou qualquer outro lugar, sem pelo menos um calçado adequado, sem estar preparado, sem estar sóbrio, sem estar vigilante. Ainda que tenha pessoas ao meu lado que vivem como se aquilo nunca fosse acontecer. Mas eu sei, então eu tenho que viver aquilo. Tenho que estar preparado para aquilo. Que ele vai dizer, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. O que é o capacete? O capacete é aquilo que nos protege das investidas do maligno, das sugestões do adversário, porque muitas vezes o ataque dele é na nossa mente. Ele tem as ferramentas dele. Um dia eu contei uma história que eu quero contar de novo. Uma vez, isso é ciência e de fato aconteceu. Depois vocês pesquisem sobre isso, se quiserem até mando. Um doutor, não sei qual a especialidade dele, se é psiquiatra, o que ele é, ele fez uma experiência. Ele pegou 2 ovelhas da mesma ninhada, da mesma idade, se é da mesma ninhada, obviamente da mesma idade, né? E colocou as 2 em situações diferentes. A primeira, ele colocou numa gaiola voltada com a vista para pastos verdejantes. A primeira, ele colocou numa gaiola com a vista para pastos verdejantes e uma vista bonita. A segunda, ele colocou ela virada para onde tinha um lobo numa outra gaiola à frente. Havia uma gaiola, essa gaiola estava voltada para pastos verdejantes, a outra gaiola estava voltada para onde havia uma outra gaiola com um lobo à frente. Então, uma ovelha, diariamente, ela convivia com a imagem de pastos verdejantes, mesmo que ela não pudesse alcançar aquele pasto. A outra ovelha vivia diariamente com a vista para o lobo, mesmo que o lobo não pudesse alcançá-la, porque o lobo também estava preso, mas ela via o lobo. E as 2 ovelhas, tirando esse fato, foram submetidas ao mesmo tratamento, mesma alimentação, mesmas condições de tempo, mesmo clima, mesmo tudo. A única coisa que mudava era como essas 2 ovelhas estavam em relação àquilo que elas viam. A ovelha que estava submetida a olhar para pastos verdejantes, ela cresceu, se desenvolveu, engordou, ficou forte, ficou bonita, saudável. A outra ovelha não comia, definhou, emagreceu, ficou doente e morreu. Por quê? A angústia da possibilidade de ser atacada por aquele lobo matou aquela ovelha. A outra ovelha
olhava para aquele pasto com esperança, viveu. Se eu e você mantivermos os nossos olhos nas dificuldades, nos problemas, nas nossas lutas, nas nossas angústias, vamos adoecer, definhar e morrer, sem esperança. Mas se nós olharmos para as promessas de Deus, para a volta de Cristo, para o céu, para a esperança na ressurreição, nós vamos viver eternamente com Cristo na esperança da salvação. O que ele diz? Usando o capacete da esperança da salvação. É isso que vai nos proteger, nos guardar, nos livrar de que a nossa vida seja assolada pelo inimigo. Porque embora muitas vezes ele possa estar próximo, ele não pode nos atacar. Porque a palavra do Senhor diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor. Se o inimigo pudesse tragar a sua vida, ele já teria feito, mas ele não pode. Ele não pode, o inimigo não pode tocar na minha e na sua vida. Mas ele pode sugestionar, ele pode dizer para você, lá em casa, eu tenho 2 cachorros, todo mundo sabe. A Pandora, que é um pastor alemão, que se fosse uma cachorra agressiva, ela poderia matar uma pessoa. E o Floquinho, que é não é poodle, é bichon frisé. Desculpa, mas ele é francês. O Floquinho, quando chega qualquer pessoa em casa, ele vira uma fera. E ele morde. As pessoas falam assim para ele, o Floquinho me mordeu. Ninguém acredita, o Floquinho morde. Sabe o que ele faz? Ele ameaça morder, ele faz isso aqui, ó, e solta. É como se ele estivesse falando assim, ó, se eu quisesse. Podia acabar com você. Ele faz isso. Ele morde, mas ele faz assim, ó. Ele pega no tornozelo das pessoas e solta. E ele late, ele fica feroz. Ele morde as pessoas, mas ele morde assim. O inimigo, o tempo todo, ele olha para você, ele parece a Pandora, mas ele é o Floquinho. Ele é aquele que rosna, late e quer morder, ele fala, ó, se eu quisesse. E você se assusta com algo que você não deveria se assustar. Porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele não vai deixar que nenhum se perca. Há segurança na salvação em Cristo. Nós precisamos nos vestir o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de derramar a sua ira sobre nós, a nossa garantia de salvação está em Cristo. É nele. A segurança da nossa salvação é Cristo. Ainda que o mundo possa tentar nos assolar, as dificuldades, o desespero, as angústias, a nossa segurança de salvação está em Cristo. Porque ele vai dizer, Cristo morreu por nós, para que quer estejamos despertos, quer dormindo, vivemos com ele para sempre. Cristo morreu por todos, ele está dizendo, não, morreu por nós. Quem eram nós aqui? Os Tessalonicenses, a igreja que estava esperando o retorno de Cristo. Cristo morreu por nós, quer estejamos despertos, quer dormindo. Aqui não está falando sobre o fato de você ser um crente que está esperando a volta de Cristo ou está nem ligando para a volta de Cristo. Aqui está falando daqueles que já morreram, ou seja, dormem no Senhor, como foi o texto que nós tratamos na semana passada, ou aqueles que estão vivos como nós. Quer estejamos despertos, quer dormindo, ou quer vivos, ou quer mortos, vivamos com Ele para sempre. Então Jesus te chamou para que você viva com Ele para sempre. E se hoje você está aqui e não sente segurança na salvação em Cristo, é porque você precisa dar esse passo de fé e dizer, Senhor, eu não sei como, eu não mereço, eu sei que a tua ira poderia ser derramada sobre mim, porque o meu pecado é digno da tua punição e da tua ira, mas eu quero ser salvo em ti. Porque
o que ele vai finalizar dizendo? Animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Então, mais uma vez, essa não é uma palavra de desespero, mas é uma palavra de esperança para a igreja. Jesus voltará. E essa não é a razão da nossa angústia e do nosso medo, mas a razão da nossa esperança. Se você, ao ouvir essa palavra, ainda assim tem medo da volta de Cristo, é porque Jesus está te chamando para ter um particular com Ele. E hoje é o dia de você dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu quero ser arrebatado com o Senhor quando o Senhor vier. Não importa se perto, se longe, mas eu estarei. Então, se coloque de pé. Tem alguém hoje que quer dar esse passo de fé, quer entregar a sua vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Essa mensagem é uma mensagem de esperança para a sua vida. E nós queremos orar por você. Tem alguém hoje que se sente com medo desses eventos e quer, ao invés de sentir medo, sentir alegria, esperança e segurança, parar de olhar para o lobo e começar a olhar para Cristo, começar a olhar para o céu, começar a olhar para aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, a esperança em Cristo. Nós queremos orar por você hoje. Tem alguém que nessa manhã quer entregar a sua vida a Cristo, quer voltar para o Senhor Jesus? Se tiver, levante a mão e nós vamos orar por você. Amém? Eu não vou insistir, porque o nosso Deus não é uma coisa que a gente fica oferecendo como se fosse uma coisa que Deus está implorando para você vir. Você que tem que implorar para ser aceito por Ele. Você tem que implorar para ser aceito por Ele. Porque assim como as dores de parto, ninguém vai escapar desse evento. Jesus voltará. Amém?